7.179. A segunda turma consolidou-se como instância jurisdicional fielmente comprometida com a preservação das garantias individuais contra o autoritarismo penal ardilosamente forjado nos auges da chamada Operação Lava Jato. Por isso, o resgate da memória institucional deste colegiado é crítico para a preservação dos valores democráticos conquistados através de lutas históricas contra o arbítrio. Em geral, as decisões proferidas por este órgão no período mais agudo da erosão das garantias processuais penais pós-1988 transcendem sua contingência temporal para cristalizarem-se como legítimos antídotos de resistência democrática. O fenômeno da instrumentalização da prisão preventiva como mecanismo de coerção processual representou talvez a primeira manifestação de subversão sistêmica do modelo constitucional. A prática de utilizar a segregação cautelar como mecanismo coercitivo para obtenção de colaborações revelava subversão fundamental. A liberdade de direito fundamental transmutava-se em moeda de troca processual. Ainda em 2017, pontuei aqui neste colegiado as preocupações com as prisões alongadas de Curitiba, PET 7.063, redator para acórdão o ministro Lewandowski. Com o passar dos anos, esta segunda turma estabeleceu o estándar probatório qualificado que invalidava prisões fundamentadas exclusivamente em delações não corroboradas ou em colaborações cruzadas. Inquérito 4419 da minha relatoria. Tamanha a relevância desta condição jurisprudencial que ela foi posteriormente positivada no ordenamento jurídico por ocasião do chamado pacote antitruste. O artigo 4º, parágrafo 16 da Lei 12.850 de 2013. A mesma lógica da proteção substancial manifestou-se no enfrentamento da arquitetura processual deliberadamente construída para obstaculizar o exercício da jurisdição constitucional. A proliferação de óbices formais, interpretações restritivas de cabimento, exigências procedimentais artificiais, criação de barreiras recursais sucessivas, configurava estratégia sistemática de blindagem contra o controle de legalidade. Decisões de instâncias inferiores, mesmo manifestamente ilegais, tornavam-se irreversíveis pela impossibilidade prática de acesso ao Supremo. A resposta dada por esta segunda turma foi a contínua reafirmação da doutrina brasileira do habeas corpus, em especial com a reafirmação da possibilidade de sua concessão de ofício, quando constata flagrante ilegalidade em qualquer grau de jurisdição. Eu vou anotar aqui a reclamação 30.245 da relatoria do ministro Dias Toffoli. Infelizmente, nesse período, a normalização do excepcional constituiu fenômeno particularmente insidioso. Medidas originalmente concebidas como extraordinárias, prisões de parlamentares, suspensões de mandatos, afastamento de funções públicas, progressivamente rotinizaram-se, criando estado de exceção permanente não declarado. Esta deriva, porém, encontrou resistência sistemática na jurisprudência deste colegiado, que reiteradamente demarcou o caráter extraordinário dessas intervenções, exigindo fundamentação qualificada e demonstração de necessidade concreta não presumida. HC 152.676 da minha relatoria. As decisões deste órgão, na realidade, resultaram na identificação de verdadeiro regime jurídico constitucional para o Instituto da Colaboração Premiada, transcendendo tanto o marco legislativo originário quanto a prática negocial que caracterizara sua aplicação inicial. Este processo de jurisdicionalização integral estabeleceu parâmetros normativos que reconfiguraram substancialmente a natureza do Instituto, impondo-lhe controles e limitações ausentes da disciplina legal expressa. Ressalta-se, neste particular, o reconhecimento de legitimidade universal para impugnação de acordos por terceiros prejudicados, que era um dos debates que se repetia aqui no contexto da turma, se alguém prejudicado pela delação poderia, de alguma forma, impugnar.
superando-se então a concepção bilateral contratualista que limitava o controle aos acordantes diretos. Essa primeira tese foi mantida, inicialmente até no plenário, depois se fez uma revisão, tendo em vista as especificidades de tantos casos. Era o HC 142/205 da minha relatoria. Do mesmo modo, ainda em 2019, este órgão colegiado estabeleceu que delatados têm direito de apresentar alegações finais após os delatores, de forma a assegurar o princípio da ampla defesa. É um célebre acórdão da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, redator para o acórdão do ministro Ricardo Lewandowski, o HC 157/627. A arquitetura de competências jurisdicionais artificialmente expandidas constituiu elemento estruturante do modelo processual que se consolidou no período analisado. A manipulação sistemática de regras de conexão e prevenção não configurou mera irregularidade procedimental, mas estratégia deliberada de concentração de poder jurisdicional que subvertia princípios basilares do sistema acusatório. A contenção progressiva desta competência anômala pela segunda turma revelou processo sistemático de contenção jurisprudencial. O julgamento dos agravos regimentais na PEC 6820, concluído em fevereiro de 2018, estabeleceu a primeira fronteira ao determinar que narrativas relacionadas a ilícitos eleitorais, ainda que originários de colaborações premiadas em curso perante a jurisdição especializada, deveriam ser processadas pela Justiça Eleitoral competente. PET 6220, redator para acórdão, ministro Ricardo Lewandowski. A evolução jurisprudencial prosseguiu com maior especificidade técnica. Ainda em setembro de 2020, este colegiado estabeleceu que nem mesmo condutas praticadas contra subsidiárias integrais da Petrobras legitimariam a atração da competência por conexão. Esta Constituição evidenciou o critério restritivo. A competência especializada limitava-se exclusivamente a delitos perpetrados diretamente contra a empresa matriz, vedando-se interpretações extensivas que abarcassem entidades correlatas ou vinculadas. Como destaquei em diversas oportunidades, era preciso acabar com a existência de juízos possuidores de arbitrárias e inconstitucionais supercompetências, ligadas a grandes operações da Polícia Federal e do Ministério Público. Isso está na reclamação 36542 da minha relatoria. No emaranhado de decisões judiciais vindas da 13ª Vara Federal de Curitiba, eu já até sugeri em algum momento, ministro André, que se suprimisse essa vara. Falei para o pessoal do STJ, do Conselho da Justiça Federal, que se suprimisse essa vara. Já me falaram que em alguns estados, nos Estados Unidos, não se usa o número 13 no elevador. Né? Sai-se do 12º para o 14º andar. Depois eu achei que não se devia suprimir, para que, de fato, se mantenha na memória como alguns prédios que foram destruídos durante a guerra, para que a gente saiba, aqui tem um escombro do Estado de Direito. No emaranhado de decisões judiciais vindas da 13ª Vara Federal de Curitiba, a questão da imparcialidade judicial revelou a dimensão mais complexa do problema sistêmico. O julgamento do HC 164.493 pela segunda turma em março de 2021. Firmou-se na história jurídica brasileira como um divisor de águas. A declaração de suspeição do ex-magistrado Sérgio Moro foi mais que uma simples correção processual. Foi o desnudamento de uma metodologia de subversão do sistema acusatório, como depois, inclusive, ficou comprovado nessas chamadas revelações da Operação Spoofing, que operou por anos a fio sob o manto da legalidade formal. Consórcio entre promotor e juiz, de maneira escancarada. Juiz fazendo correção da proposta, do projeto de denúncia que se faria. Isto ficou comprovado. Este acordo não constituiu apenas a correção de um desvio jurisdicional. Foi o desvelamento de como o aparato de justiça foi convertido em instrumento de um projeto político
camuflado sob a nobre bandeira do combate à corrupção. Na sequência dessa decisão histórica, em 14 de abril de 2021, o julgamento da competência de Curitiba nas decisões sobre o ex-presidente Lula foi afetado ao plenário, que em 23 de junho do mesmo ano manteve a decisão da segunda turma que declarou a suspeição. Ao acumular todos esses precedentes, ministro Fux, este colegiado inequivocamente aderiu à tradição de cortes constitucionais que, confrontados com momentos de excepcionalidade, escolheram a preservação dos princípios fundamentais sobre a conveniência pragmática. É assim, ministro Fux, que a sua vinda a este colegiado fala herdeiro de uma tradição e de uma responsabilidade históricas de custodiar os princípios estruturantes da democracia constitucional brasileira. Sua reconhecida